Salve, rapá! Boa tarde! Partiu? Partiu pra onde? Pra casa, né, bebê? Vamos embora, né? Mas um dia vencido. Para a graça de Deus, para a glória de Deus, né? E eu descobri que do lado esquerdo aqui agora é um departamento da Shopping. Ou seja, por falta de emprego ninguém mais fica, né? Tá vendo? Por falta de emprego ou por falta de serviço, né? Talvez não tenha nem emprego, mas serviço, que é mão de obra e trabalho, vai ter sempre, né? Eu vou falar de um conteúdo aqui. Falar de um conteúdo aqui que realmente às vezes me tira do sério. Mas temos que saber se adaptar com a situação, né? Porque nós, seres humanos, nós temos que aprender a se adaptar com o ambiente que a gente tá, né? Inserido. Saber lidar com as pessoas. Porque isso é muito importante, né? É a mesma coisa do carcereiro de uma prisão. Se ele não saber lidar, com os presos, de que adianta ele estar trabalhando ali naquele local? Porque ali tem gente de tudo que é índole. Estuprador, homicida, cara que furta, rouba, cara que bate mãe, cara que já matou irmão. Então, enfim, né? Vários cenários, vários casos. E aí você entende que a vida é aquele caso de saber se adaptar, né? E o que eu queria falar nesse vídeo aqui, no meio que eu sou inserido no ambiente laboral, no ambiente de trabalho, eu percebo que às vezes a pessoa, quando a empresa contrata, ela demonstra ter boa índole, um bom perfil, boa índole, boa postura, compromisso. Mas a partir do momento que você pega aquela pessoa, aquele cidadão, e coloca no meio de 4 ou 5 pessoas que tem uma mente totalmente contrária da dele, você vê que um ambiente molda ele e ele começa a ser que nem aquele ambiente ali. E aí é por isso que eu digo que um ambiente, ele muda as pessoas. E você saber aonde você está inserido, isso é muito importante. Que a partir do momento que o seu caráter, o seu perfil, ele está sendo mudado, as pessoas começam a observar você. E as pessoas começam a analisar o seu perfil. Porque no começo você era desse jeito e hoje você é assim? Aí vem aquelas perguntas, né? Tá acontecendo alguma coisa com você? Você está bem em sua casa? Você está satisfeito com o trabalho? Como é que está seu relacionamento? E aí vem aquelas perguntas desconfortáveis, né? Que você não quer responder, mas você acaba respondendo. Às vezes a sua vida, ela tá até boa fora do trabalho,
Mas quando você chega no trabalho, que você percebe que alguns perfis de pessoas já não é mais aquele perfil seu, e que às vezes aquela panelinha, aquela fofoca é uma conversa aleatória que não está agregando nada em sua vida, você começa a se afastar e você começa a mudar com algumas pessoas, não porque você quer, mas é porque é preciso para você não ser igual a elas. Ou seja, existe uma frase que fala: me diga com quem andas que eu te direi quem és, né? Se não me engano, eu acho que essa frase é bíblica. E existem outras frases também, né? Se você é uma pessoa que você lê muito, se você é uma pessoa que você lê muito, existem outras frases também que falam assim: você é a média das 5 pessoas que você anda. Então, se você andar com 5 caras estudiosos, você vai ser o 6º. Se você andar com 5 caras idiota, você vai ser o 6º idiota. Ou seja, se você pensa em ter alguma coisa no futuro, se você pensa em ter alguma coisa no futuro, você andar com a média de 5 caras que quer abrir uma empresa, que pensa em passar em um concurso público, que pensa em ajudar os pais, que pensa em construir, pensa em comprar um terreno, você vai ser o 6º também. Porque a mentalidade naquele meio inserido ali é de pessoas que pensam em crescer. Agora, se você está inserido em um meio que a galera só observa a vida de outras pessoas ao seu redor, só fofoca e não faz nada para poder mudar a sua vida, isso quer dizer que você vai ser aquele 6º cara também, idiota, que vai estar olhando a vida de outras pessoas, que vai estar focado em fofoca. Só que existe um detalhe: a vida passa. Hoje você tem 30, amanhã você tem 40. Hoje você tem 40, amanhã você tem 50. E aí, quando você olhar para trás, que você que você perceber que você ficou muito tempo preso olhando o crescimento de outras pessoas, falando mal de outras pessoas e não procurando estudar, fazer uma renda extra, focar em você, filhão, infelizmente você caiu no golpe, viu? É como eu digo, você caiu na armadilha da vida. Aquela armadilha de focar na vida de outras pessoas e esquecer a sua. Infelizmente, você vê muitas pessoas assim. Aí eu me pergunto, será que a maioria da população pobre é pobre por falta de escolha? Ou é pobre porque realmente quer estar naquele local de pobreza? São perguntas que eu faço para eu mesmo. A pessoa fica na pobreza a vida toda porque realmente ela não tem opção? Porque por mais que o governo dê opção, você só estuda se você quiser. Segundo, às vezes nem sempre todo mundo tem um intelecto, tem uma força de vontade de aprender as coisas fáceis. Mas isso também não quer dizer que você deva receber R$1.500 a vida toda. Porque a gente sabe que hoje R$1.500, hoje não dá pra nada, pai. Você vai fazer compra hoje, R$1.000 é um vale-refeição ou um vale-alimentação. A gente sabe disso, entendeu? Mas é como eu digo, né? Cada um... É como eu digo, né? Cada um tem uma visão, entendeu? Cada um tem uma visão da vida. E você tem uma visão
Tem uma moto vindo muito rápida aqui, ó, atrás de mim. Só que essa moto, ela é de alta cilindrada, ó. Essa moto aí, ó, ela é 400 cilindrada. Essa moto aqui, ó, na Anchieta aqui, eu não coloco nela menos de 160. Menos de 160. Essa moto aqui, se eu tô com ela na Anchieta ou imigrantes aqui, eu não coloco menos do que 160. Aí tem motor, filhão. Olha o arranque dela. O cara deu uma arrancada aqui, ó. O cara deu uma arrancada, ele fez uma ultrapassagem muito rápida. Cortou um carro e cortou um ônibus. E essas motos não é muito cara não, viu? Não é não. Essas motinhas aqui, ó. Só que também bebe, né? Agora eu acredito que o índice de roubo dela é menor também. É moto nova, né? Não é uma Honda, uma Yamaha, moto visada, né? Moto tradicional. Tramps, eu acho que é o nome dela, Tramps. É uma moto nova, recentemente. Moto... Enfim, eu tava falando de um conteúdo e aí passou esse tornado aqui na minha frente. E aí eu comecei a falar dela também. Cuidado, cuidado, moço. Eu vou finalizar o vídeo pelo aqui. Vou deixar provavelmente filmando, mas tudo que eu tinha que falar era sobre influência, amizades, companhias, entendeu? O meio que você é inserido, isso realmente influencia muito. Não atrase a sua vida focando na vida de outras pessoas. Às vezes você faz um curso aí, ó, de um ano aí, e você tá ganhando 4, 5 mil reais. Mas às vezes você fica preso, inserido em um ambiente de trabalho onde as pessoas não têm crescimento e não deixa você crescer também, porque você não consegue ter uma visão ampla da vida. Que na minha visão, todo mundo tem oportunidade de crescer, entendeu? Às vezes é difícil você crescer, mas também não é impossível. O crescimento, ele não é impossível, entendeu? Eu tiro por mim, mano, eu sou um cara bem humilde, velho. Se você me perguntar se eu tenho uma casa ou não tenho um carro, não tenho um carro, não tenho porra nenhuma. A única herança que Deus me deu foi 3 filhos. Isso aí eu tenho de sobra. Não foi nenhum, foi logo 3. Uma casa, um carro e um avião, entendeu? Mas que eu quero falar a você. Pra mim é benção, entendeu? São bênçãos que eu tenho. São bênçãos que eu tenho, mas eu continuo focando em mim, eu continuo estudando, entendeu? Porque eu sei que o caminho é difícil, mas não é impossível. Pra gente conquistar as coisas, infelizmente devemos regredir para depois progredir. Foi isso que um médico falou pra mim. Ele falou assim: Jefferson, às vezes a gente tem que dar um passo para trás para dar 2 passos para frente. O que ele quer lá dizer? Às vezes você tem que por exemplo, eu estudei direito 5 anos. Só que para você ser inserido dentro dessa área não é tão fácil assim não, tá? Não é tão fácil assim. Geralmente um network, uma rede de contato ajuda muito, porque senão você só é um bacharel em direito. Mas
É como ele falou, Jefferson, às vezes para você dar um passo para frente, você tem que dar um para trás. Ou seja, às vezes você tem que comer. O que eu entendi é você tem que fazer um estágio, fazer um concurso público, fazer um plantão. Por mais que você queira cobrar, mas você fez um plantão 0800, entendeu? Um trabalho pro bônus para poder ajudar outras pessoas. E aí você acaba sendo reconhecido, entendeu? Às vezes você pega um estágio que não é nem 4.000, mas às vezes você pegou um estágio que é 2.000, entendeu? E aí você vai aprendendo com isso. É isso que pelo menos é o que eu entendi, né? Às vezes você tem que dar 2 passos para trás para dar um para frente, entendeu? É o chamado crescimento. É o chamado crescimento. Mas eu não tiro a razão dele, entendeu? É como eu falo, não tira a sua razão. Cada um tem uma opinião, entendeu? Às vezes a gente focar em um estágio que venha te remunerar 3, 4 mil, às vezes você não encontra, às vezes você está achando de 1.500. Às vezes você se esforçar um pouco para sair do trabalho e ir para um estágio, aprender, é bom também, não é ruim, entendeu? É um passo para trás para você dar 2 passos para frente. Você ficar horas e horas estudando depois do trabalho também não é ruim. Se você quer atingir os seus objetivos, tudo que você for fazer para o seu crescimento é válido, entendeu? Mas eu só queria falar sobre esse conteúdo, entendeu? Esse conteúdo ele me chama muita atenção. Isso aqui é uma loja nova, tá inaugurando agora. Capinha de celular, deve ser alguma coisa boa. Isso aqui é muito bom, sabia? Isso é ótimo, ver